Olá, meus queridos alunos daqui do YouTube Jana Rabelo, como vão os senhores? Eu estou de volta com um dos quadros favoritos. Sou eu corrigindo redação. Lembrando, segunda a sexta-feira, sempre às 18 horas, eu apareço por aqui e você já podia até deixar um comentário aqui para mim embaixo. Qual é o quadro de que você mais gosta para a gente inovar e caprichar nas nossas gravações? A redação desta semana é uma redação especial, né? A redação desta semana é a redação do Staff. Jana, que sempre faz a mediação das nossas lives, está sempre respondendo vocês. Então, Staff Jana, você é a minha vítima de hoje. Bom, indo para o Staff Jana, a nossa proposta de redação, ela pode ser dividida em 4 grandes eixos. Eu preciso falar sobre a compreensão social, ou seja, o papel da sociedade, entendendo e validando a contribuição, a relevância, então vou colocar aqui um positivo, das vacinas para a saúde pública. Então é um tema mais complexo, a gente gosta de dificultar a vida dos senhores, porque disso aqui você consegue escrever qualquer redação. Pelo menos no meu curso de redação é assim. Então, o texto do Staff Jana começa fazendo o seguinte movimento. Vamos lá. A vacina, principal estratégia utilizada pela medicina preventiva. Gente, aqui não está errado, mas eu acho que eventualmente a gente poderia diminuir o excesso de determinismo que está aqui. Eu não sei dizer se é a principal. Eu acho que seria muito mais seguro falar que é uma das principais. Só que não está errado, então eu não posso tirar ponto, eu posso apenas aconselhar, né? Cuidado com essa generalização. Então, uma das principais estratégias utilizadas pela medicina preventiva é responsável por erradicar no Brasil doenças como o sarampo, a poliomielite e a rubéola. Entretanto, então ele está fazendo aqui uma estrutura de contraste e aí ele faz uma concessão em seguida que está na expressão ainda que. Ainda que a eficácia da vacinação seja notória, então na hora que ele fala isso, ele está, na verdade, mostrando a relevância, perfeito. Grande parte da população, então ele está falando da compreensão social, ele está cumprindo o comando, ainda não compreende sua relevância. Então, compreender sua relevância está também no tema, apesar de eu não gostar dessa repetição do compreender com compreensão que está lá no tema, né? Então, ainda não entenda, ainda não valide, ainda não consiga entender. Eu acho que ficaria melhor, mas não posso tirar ponto. Apenas aconselhar. Voltamos. Isso, ou seja, o que veio antes, então esse aqui é um mecanismo coesivo, ocorre graças à enorme desinformação. Então, muito provavelmente, o que o Staff está fazendo aqui é a apresentação do argumento 1, vou marcar, acho que de laranjinha. Então, graças à enorme desinformação acerca dessa prática, muito provavelmente é o argumento 1, a causa 1, que é impulsionada pelos movimentos anticientificistas. Então, ele fez uma estrutura que a gente chama de causa da causa, ou cadeia causal, em que eu apresento a causa e a causa dessa outra causa. Boa, gosto. Então, fomos lá, voltamos. Que é impulsionada, então ele tem que necessariamente falar pelos movimentos anticientificistas. Então, argumento 2. Vamos ver se ele vai seguir. Tal incompreensão, que é uma forma de fazer coesão, afinal de contas, ele colocou aqui o tal. E, peraí, vamos usar a cor certa, né? Ele usou o tal, que é um pronome, tem uma função de retomada, e incompreensão é um jeito dele falar dessa população que não compreende. Isso aqui é um mecanismo coesivo referencial, né? Ele retoma o item lexical, perfeito. Representa grave ameaça à saúde pública, gostamos, porque o tema fala de saúde pública, da nação. Só que o pessoal é neurótico e quer pôr uma linha reta. Pronto. Haja vista a possibilidade de reaparecimento dessas patologias. Ou seja, ele já está apontando aqui para mim o argumento 3, que são as consequências.
o reaparecimento dessas patologias, as chamadas doenças reemergentes. Observamos, portanto, que Staff Jana optou por fazer uma tese em que há contraste, responsabilização e problematização. Staff Jana usou o truquezinho de construir uma tese complexa para dar uma valorizada no texto no final das contas. Vamos para o desenvolvimento 2. Desenvolvimento 2, ele começa, com um mecanismo que expressa a opinião dele, ele mostra é imperioso, ou seja, importante, urgente, relevante, elencar primeiramente, porque ele está fazendo uma ordenação dos argumentos, a necessidade de se estar imunizado. Então, ele está retomando lá a relevância que tinha sido já avisada antes, no primeiro parágrafo. A importância, olha só o que ele faz. Ele faz um tipo de coesão por item lexical. Ele fala de, lá no primeiro parágrafo, vamos usar aqui a cor correta. Ele fala dessa importância no primeiro parágrafo, fala de necessidade, importância, que retomam relevância, que está lá no tema. A importância de possuir atualidade vacínica. Que chique. E tá certo, existe essa expressão. Isto é, ter tomado todas as vacinas disponíveis para a respectiva idade e condição física. Vou tirar esse ou, que essa coisa e/ou é meio Caetano Veloso falando. Não vamos deixar isso na redação não, fica barulho demais. Assim, nada contra Caetano Veloso, até escuto os discos dele, mas fica barulho. Reside, e aí vamos dar parabéns, Olha, o parabéns aqui, carinha feliz, porque essa explicação era importante, nem todo corretor sabe o que é a atualidade vacínica. Reside no fato de que tal técnica, mecanismo coesivo, a técnica de vacinação, evita o desenvolvimento patológico, de modo a, ou seja, ele está mostrando que existe aqui uma relação de consequência a reduzir as sequelas e os gastos com tratamento. Beleza. Por esse motivo, ele está retomando o motivo anteriormente apresentado, competência número 4. Uma sociedade que possui um sistema público de saúde que preza pela precaução, afinal de contas, ele está falando de vacina que faz parte da medicina preventiva que está lá em cima, ó. Então, ele está ligando esses parágrafos. Isso é um mecanismo coesivo, uma estratégia coesiva, na verdade, super sofisticada. Ele exemplifica como o Sistema Único de Saúde, no caso brasileiro, deve estar vacinada. Gostamos porque aqui ele acaba fazendo um recorte da realidade brasileira que está lá no tema. Isso porque aí eu não gosto dessa estrutura, vou pôr de vermelho mesmo. Não curtimos. Isso porque me parece uma estrutura meio preguiçosa. Eu não gosto de aluno preguiçoso. Então, isso é justificado por quê? Isso é explicado por quê? Isso é aprofundado? Isso é validado? Então, eu não gosto da expressão isso porque ela é preguiçosa, tá? Então, aqui, ó, vamos retomar e a gente tenta melhorar a frase dele. Então vamos lá. Por esse motivo, uma sociedade que possui um sistema público de saúde que preza pela precaução, como o Sistema Único de Saúde, no caso brasileiro, deve estar vacinada. Isso se justifica porque... E pronto. Ficaria bem menos preguiçoso. Lembrando, tudo o que você quer na sua vida é que o seu corretor de redação te ame. A propósito, aguardem um vídeo com Mari Raab, também conhecida como Mari Raabugenta, corretora e chefe dos corretores da minha salinha de redação, falando sobre como agradar o seu corretor de redação. Me conte aqui nos comentários quais dúvidas vocês têm, o que você gostaria de perguntar para o seu corretor do Enem, beleza? Já fiz o jabazinho do próximo vídeo. Voltando. Isso porque essa imunização, ou seja, vacinação, é uma forma de retomada, não protege apenas o sujeito, mas sim, olha que lindo esse mecanismo coesivo, toda a comunidade, dado que tem uma função explicativa, então é um mecanismo coesivo pouco usado e muito elegante, que é isso, hein, Staff? Pelo amor de Deus, está gastando. Dado que ela estimula o sistema de defesa a produzir anticorpos que impedem a contaminação e, assim,
quebram os anticorpos o ciclo da transmissão. Dessart. O século XIX ligou Staff e pediu o seu Dessart de volta. Mas não está errado, então eu tenho que deixar aqui, né? Mas é feio. Lembrando sempre que feio também respira. Então, Dessart, essa profilaxia, olha, porque eu estou falando de imunização, de vacinação, então é um mecanismo de retomada, quando utilizada pelo corpo social, que eu estou falando da sociedade brasileira, que está lá no tema. Então, deixa eu até grifar esse negócio. De forma correta e compreensível, essa profilaxia vai ser usada de forma correta, mas eu sinceramente não consigo entender o que é uma vacinação sendo usada de uma maneira compreensível. A vacinação ela não é compreensível, ela pode ser compreendida pela sociedade. Peguei um probleminha aqui de coerência. Então, um pouquinho. Kuma? Que é o meu jeito tosco de perguntar assim, como assim? Porque vacinação não pode ser usada de um jeito compreensível. Eu posso fazer campanhas que sejam compreensíveis. Aí tudo bem. Beneficia toda a coletividade com a extinção de doenças. Perfeito. Acaba de fechar o parágrafo, né, com uma frase de sentido conclusivo, amarrando a argumentação. Esse parágrafo eu achei 3 probleminhas. Esse ou barango, aqui isso daqui que é preguiçoso, mas a única coisa de que eu posso de fato tirar ponto é disso que está aqui na nossa linha 16, que é uma vacinação ela não pode ser compreensível. A campanha de vacinação ela pode ser compreensível para a população ou explicada para a população. Ali tem alguma coisa esquisita de competência 3, não entendi o que ele estava falando não. Todavia, porque afinal de contas ele tinha me avisado que seriam, né, contrastes, então deixa eu pôr aqui o contraste, todavia, existem empecilhos, porque ele fez um contraste entre relevância e desafios, que obstaculizam. Existe essa palavra? Existe. Staff está tirando onda na redação, vocês estão vendo, né? Aproveita, manda aqui no comentário qual é a sua palavra chique. Ele usou obstaculizam. Obstaculizam a plena ativação das políticas públicas de prevenção. Aqui eu sugeriria a plena ativação dessas políticas públicas de prevenção. Afinal de contas, existem outras políticas públicas de prevenção. Por exemplo, distribuição de, preservativos. Só que a gente está falando de uma política em específico, que é a imunização coletiva. Então, eu acho que valeria mais a pena usar o dessas para mostrar que são essas das quais a gente falou antes, tá? Dentre os problemas enfrentados, o principal, então ele fez aqui um recorte argumentativo, aí ele vai apresentar o argumento. A escassez de informação sobre a procedência, a segurança e o funcionamento dessas soluções. Beleza. A julgar pela fraca abordagem nos veículos informativos. Beleza. Aí aqui, eu acho que em termos de competência 3, eu exemplificaria como mídia televisiva, só para esclarecer o argumento. Um exemplo disso é a revolta da vacina. Olha o repertório sociocultural utilizado. Beleza. Então, repertório sociocultural aqui, a outra área de conhecimento, é a história. Motim popular ocorrido em 1904, no Rio de Janeiro, causada pela imposição de vacinação obrigatória, somada ao desconhecimento do que era para a época, aqui esse na fica muito deselegante, o que era a época, recém-chegado método profilático. Aí ficou estranho. Então, o que era, vírgula, a época, o recém-chegado. Esse o tem que ficar ali do lado de recém-chegado. Porém, o motivo de tal rebelião não se isola ao campo histórico. Não se isola ao é uma expressão muito pouco frequente no português. Eu imagino que ele queria falar que não se limita ao campo histórico ou não se isola no campo histórico. Então, acho que aqui foi um probleminha de uso de preposição mesmo. Então, não se limita ao campo histórico, ou restringe também funciona. Beleza. Uma vez que, graças ao efeito catalisador da ignorância, gerado pelas atuais correntes de negação da ciência,
que eram os movimentos anticientíficos mencionados lá no primeiro parágrafo, né? Disseminadas muitas vezes por governantes, a cobertura vacinal do país tem caído constantemente, o que levou à volta do sarampo em 2018, por exemplo, que tem outras coisas rolando. Aqui, eu acho que nós temos um probleminha. Essa questão dos movimentos anticientíficos, ela estava lá na introdução, se prometia uma abordagem bem mais profunda e aqui foi superficial. Então, coisas que fazem parte da sua tese, por exemplo, movimentos anticientíficos, eu acho que merecem um pouco mais de aprofundamento. Então, eu vou pôr aqui em aprofundar, desenvolver. Eu sei que é uma observação que vocês recebem muito nas suas redações. Último parágrafo, ele começa, né, óbvio, com um mecanismo coesivo conclusivo, como tem que ser. Então, deixa eu já grifá-lo aqui, destacá-lo aqui, dessa forma. Fica claro que se deve investir na propagação de informações verdadeiras, considerando que a percepção do valor da saúde preventiva protege o cidadão de falácias. Ok, gostei. Ele fez essa frase que eu chamo de frase de gancho, que retoma tudo que foi falado antes e prepara o terreno para a proposta de intervenção. Ficou muito bonito o gancho dele. Deixa eu até dar um parabéns aqui, vou pôr um, sei lá, verdinho de acertou. Isso daqui não é obrigatório no Enem, gente, mas dá uma valorizada no seu passe. Então, mais um mecanismo coesivo. Vamos lá agora marcar os elementos da proposta dele. Com vistas a o objetivo difundir os conhecimentos acerca da relevância da vacinação, de maneira a gerar compreensão social. Então, é como se ele tivesse um objetivo do objetivo ou um efeito do objetivo. Isso é uma das formas de detalhamento, tá? Pode contar como detalhamento. Cabe ao agente, Ministério da Saúde, a criação de materiais, criação é a ação, de materiais voltados à explicação do uso de tal recurso profilático. Ok, tal recurso profilático é a maneira que ele encontrou para retomar a vacinação. Perfeito. Essa difusão, a difusão anterior, se dará por meio, porque ele tem que indicar meio, de palestras nas escolas e por mídias, como a TV e a internet, e aí, em teoria, como a TV e a internet também é uma forma de detalhamento. Vamos avaliar a proposta de intervenção dele. Ele tem apenas uma proposta, e essa proposta tem as seguintes partes. Temos objetivo, agente, ação, meio e detalhamento. Portanto, pode falar o que você quiser. Na competência número 5, eu tenho que dar 200 para ele. Competência 4, que avalia mecanismos coesivos. Eu tenho mecanismos coesivos entre todos os parágrafos e pelo menos um dentro de cada parágrafo. Na verdade, Staff Jana foi meu aluno, então ele oferece mais do que o Enem pede. Eu peço para os meus alunos colocarem 2 mecanismos coesivos dentro de cada parágrafo. Portanto, ele merece aqui o 200. Competência 3, gente, eu peguei 2 falhas argumentativas dele. A necessidade de aprofundar essa discussão de correntes anticientíficas e também essa questão de uma vacinação ser compreensível, tá? A necessidade pode ser compreensível, a vacinação fica meio esquisito. Então, para mim, competência 3, nós temos probleminhas, isso é um 160. Competência 2, ele fala do tema, ele tem uma tese, o texto dele é dissertativo argumentativo e ele tem pelo menos uma outra área do conhecimento produtiva. Entretanto, eu vou puxar a orelha de Staff Jana porque ele sabe que eu gosto de 2, tá? No Enem, ele ganharia 200, na competência número 2, comigo ele ganha 160 porque eu sou chata pra caralho. Não sei nem se eu posso falar essa palavra no YouTube, mas tudo bem. Então, aqui, 160 porque eu sou chata. Em termos de competência 1, erro mesmo, eu só percebi erro, coisas que eu poderia tirar ponto, aqui no na época, que a versão chique é a época. Portanto, competência 1,
é um 200, porque ele pode ter até 2 erros. Lembrando, os outros ajustes que eu fiz foram sugestões, não eram erros de verdade. Portanto, Staff Jana comigo ganhou um 920. Então, vamos pôr a nota lá em cima. No Enem, muito provavelmente, isso seria um 960. Portanto, nós ficamos com a média aritmética, assim como é feito no Enem, de 940 pontos. Textinho corrigido. E aí eu queria pedir para vocês, deixem aqui nos comentários se vocês acharam que eu pesei a mão demais, se eu fui boazinha demais. Deixe uma palavra de apoio para a Staff Jana, que pode ter se arrependido da decisão de me mandar a redação para correção. Aproveita, assine o canal, ative o sininho e fique de olho nas minhas redes sociais, @JanaRabelo e @InstaJanaRabelo. A gente se vê amanhã, 18 horas.